Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre termodinâmica, falando da chamada primeira lei da termodinâmica. Nossas aulas anteriores tentaram deixar claro que a descrição de um sistema constituído por muitas partículas, o qual nós chamamos de sistema termodinâmico, ela prescinde de ser feita determinando os chamados estados termodinâmicos que esse sistema pode ocupar. A passagem do sistema de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico tem que satisfazer certas regras. Uma dessas primeiras regras é a chamada primeira lei da termodinâmica, que nós vamos apresentar hoje. Para fazer a apresentação dessa primeira lei, vamos começar imaginando o seguinte. Suponha que eu tenha um gás que está encerrado num recipiente, como esse que aparece no slide, em que as paredes do recipiente são paredes adiabáticas, o que significa que elas impedem a troca de energia do gás com o exterior. Sobre o topo do recipiente se encontra um pistão, uma parede que é móvel, que pode deslizar pelas paredes laterais do recipiente sem atrito, e sobre o qual eu vou colocar um peso para equilibrar a posição que o gás ocupa ao se espalhar por um determinado volume. Então, nós vamos imaginar dois estados termodinâmicos que esse sistema, no caso, o gás, pode ter. Esses estados eu vou chamar de estado I de inicial e F de final. E a passagem do sistema do estado I para o estado F vai se dar através de dois caminhos ou dois processos que são simbolizados aqui no diagrama pressão-volume, que é chamado também de diagrama de Kleppel. O primeiro desses caminhos é constituído por o início de uma compressão, quando o volume é diminuindo, ou seja, eu empurro o pistão para baixo, e essa compressão vai levar o sistema do estado I para o estado A. Essa compressão vai ser feita devido ao isolamento do sistema pelas paredes adiabáticas, sem qualquer troca de calor. Okay? Então, essa é uma compressão adiabática. Na sequência, eu vou realizar um trabalho adiabático a volume constante. Veja que do ponto A para o ponto F o volume não muda. E esse trabalho poderia ser, por exemplo, ilustrado pela situação que nós discutimos quando falamos do equivalente térmico, em que no experimento de Joule o trabalho era feito pelo movimento de paz sobre um líquido. Então, se por um acaso eu realizar um trabalho através de uma fonte externa sobre esse gás, como foi aquele lá em que era feito sobre a água, tá? Com o movimento das pás, que aquecia a água, eu posso levar, então, esse sistema do estado A para o estado F. Ok? Então, o trabalho total que vai levar o sistema do estado inicial até o estado final é a soma do trabalho para criar a compressão adiabática, seguido por esse trabalho a volume constante, adiabático, que eu realizei para levar o sistema do estado A para o estado F. E eu vou chamar esse trabalho de I para A para F. Certo? O segundo caminho, ou o segundo conjunto de processos em que eu posso fazer o sistema transitar do estado inicial para o estado final, é aquele representado por essa linha verde no diagrama PV, em que eu inverto a ordem das coisas. Eu começo com o trabalho adiabático a volume constante, levando o sistema do estado E para o estado B, e depois comprimo o sistema até o estado F. Então, eu tenho esse segundo trabalho aqui. O que Joule e outros observaram ao fazer experimentos como esse, em sistemas adiabaticamente isolados, era que esses dois trabalhos, assim como quaisquer outros que ligavam os estados inicial ao estado final, eram todos iguais. Então, nós chegamos à conclusão que esse trabalho que liga um certo estado I a um certo estado F, não depende do caminho que conecta o estado I ao estado F. Tanto faz eu seguir a linha vermelha, quanto seguir a linha verde, e no resultado final eu tenho a mesma quantidade de trabalho. Esse resultado, ele me faz lembrar
de algo parecido que acontece em Física 1, quando eu estudo sistemas ou problemas que envolvem forças chamadas conservativas. Uma força conservativa, ela é tal que o trabalho que essa força realiza para deslocar, por exemplo, uma partícula de uma posição inicial até uma posição final, não depende do caminho em que esse deslocamento é feito, dependendo apenas dos valores de uma certa quantidade, que lá é chamada de energia potencial, entre os estados, entre a posição inicial e a posição final. Então, tomando emprestado esse conceito de Física 1, eu vou definir aqui uma grandeza chamada energia interna do sistema, essa representada pela letra U maiúscula, que vai funcionar da mesma maneira que a energia potencial. E, portanto, o trabalho que eu gasto para levar o sistema do estado inicial até o estado final vai ser dado como menos essa energia potencial. Sendo essa energia potencial chamada função de estado. Ela vai depender unicamente dos valores que U assume nos pontos I e F. Portanto, qualquer transformação que seja feita entre esses dois pontos, independentemente do caminho que foi escolhido para essa transformação acontecer, vai redundar no mesmo trabalho. É a expressão que eu usei para definir o ΔU em termos dessa transformação adiabática. Tem esse sinal de menos aqui devido à seguinte convenção. Eu vou assumir que o trabalho é sempre positivo se esse trabalho for feito sobre o sistema. Ou seja, se no exemplo que eu dei eu estou empurrando o pistão, então eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Ao realizar um trabalho sobre o gás, eu estou transferindo energia para o gás. E, portanto, a energia interna do gás deve aumentar. Com isso, esse trabalho tem que ser negativo. Então, o trabalho feito sobre o sistema é um trabalho negativo. Se por um acaso o trabalho realiza, se por acaso o sistema realiza trabalho, então seria nesse exemplo o gás empurrando o pistão para cima, então o gás está realizando um trabalho sobre o pistão para deslocar o pistão. Esse trabalho, que é uma energia que o gás vai despender para levar o pistão, deve diminuir a quantidade de energia interna do gás. E, portanto, o trabalho feito pelo sistema tem um valor positivo. Então, repetindo, o trabalho feito pelo sistema é positivo para que a energia do sistema diminua, e o trabalho feito sobre o sistema é negativo, indicando que a energia interna do sistema deve aumentar. Ok? Bem, eu posso tentar realizar essa transição entre os mesmos estados inicial e final usando um outro artifício que não seja de um sistema adiabaticamente isolado, mas um sistema que tenha uma parede diatérmica, que é uma parede que permite a troca de calor do sistema com o exterior. Então, se por exemplo eu pego o meu sistema, aquele mesmo gás, e consigo levar ele do mesmo estado inicial para o mesmo estado final, fazendo com que esse sistema receba ou perca uma quantidade de calor Q, como os estados inicial e final são os mesmos, então a variação da energia interna, nesse caso, tem que ser igual ao valor do calor que o sistema ganha ou perde ao fazer essa transição. E aí, nesse caso, em que ao invés de ter uma variação de volume, eu tenho o sistema ganhando ou perdendo calor unicamente, sem o isolamento adiabático, o ΔU é dado dessa forma aqui, igual ao Q, com esse Q, sendo o calor ganho ou recebido, satisfazendo a seguinte convenção. Esse calor vai ser positivo se por um acaso ele estiver sendo recebido pelo sistema, e ele vai ser negativo, evidentemente, se ele estiver sendo cedido pelo sistema. Uma vez que o ganho de calor eleva a energia potencial, enquanto que, evidente, a perda de calor diminui, a energia interna do sistema. Okay? Então, o ganho de calor aumenta a energia interna, a perda de calor diminui a energia interna. Bom, e se por um acaso o meu sistema transitar do estado inicial ao estado final, tanto podendo trocar calor quanto realizar trabalho, ou ter trabalho realizado sobre ele, a variação da energia interna entre esses pontos inicial e final deve ter uma parcela das duas expressões que nós mostramos e, portanto, combina essas duas expressões nessa equação
que é a chamada primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, é importante destacar, é apenas uma forma alternativa de representar a conservação da energia. Bom, essa transformação que nós mencionamos entre o estado inicial e o estado final, ela pode ser feita de diversas formas. Vamos explorar aqui uma dessas formas. A forma que nós vamos chamar de transformação quase estática. Imagine que nós retomamos o primeiro exemplo do caso adiabático, com o gás contido no interior de um recipiente com paredes adiabáticas, que isola o gás do contato com trocas de calor do exterior. E eu coloco no topo do pistão, ao invés daquele peso, eu coloco um monte de areia. Tá? Quando eu tiro um grão desse monte de areia, o peso do monte de areia diminui em relação à sua situação original. O gás está exercendo uma pressão inicial sobre o pistão que inicialmente tem uma força associada que é compensada pela força-peso do monte de areia. Ao diminuir a força-peso pela retirada de um grão, a força devido à pressão do gás é privilegiada, de maneira que esse pistão deve se deslocar de uma quantidade infinitesimal ΔX para cima, até encontrar uma nova posição, que é uma posição muito próxima da primeira, em que ele vai novamente equilibrar a força devido à pressão do gás com a força-peso do monte de areia com um grão retirado. E aí eu saio de uma posição de equilíbrio, onde eu tenho uma certa pressão inicial e um volume inicial, para um valor infinitesimalmente próximo. Se eu continuo fazendo esse processo, retirando grão a grão, eu vou migrando através dessa curva vermelha, que aparece aqui no diagrama de Clapeyron, no diagrama PV, que representa todos os pontos de equilíbrio que o sistema terá entre o estado inicial e o estado final, quando ele vai ocupar um volume VF e ter uma pressão PF. Essa transformação lenta, de maneira que todos os pontos que compõem essa curva sejam pontos de equilíbrio, é chamada de transformação quase estática, justamente pela lentidão com que ela se dá. É importante destacar que, ao retirar um grão de areia, o sistema sai do equilíbrio e vai procurar uma nova posição de equilíbrio, onde a força-peso é compensada pela força devido à pressão do gás. Como essa variação é muito pequena, devido à retirada de um único grão, esse novo equilíbrio ele é alcançado rapidamente, porque ele está infinitesimalmente próximo do ponto de equilíbrio anterior. Então, essa transição entre os dois pontos de equilíbrio, ela se dá num tempo muitíssimo curto, de maneira que esse equilíbrio é quase que imediato entre um ponto e outro, e todos os pontos, portanto, que compõem essa curva estão infinitesimalmente próximos um do outro. Bom, evidentemente que, ao retirar um grão, fazendo com que o pistão se eleve devido à pressão do gás, eu estou dizendo que o gás vai realizar um trabalho sobre esse pistão para fazer ele levar o sistema de um volume inicial até um volume final maior. Então, esse gás está executando um trabalho sobre o pistão. Na retirada de um único grão, quando o deslocamento é dx, esse trabalho infinitesimal vai ser dado pela expressão do trabalho como força vezes deslocamento. Então, seria F dx. Ocorre que, se nós usarmos a relação entre força e pressão, lembrando que a pressão é igual à força sobre área, então eu tenho que a força seria pressão vezes área e, portanto, a área, que seria a área da base do cilindro, mostrado nessa figura, vezes esse pequeno deslocamento dx, me daria o infinitésimo de volume que o gás é expandido depois da retirada de um grão. Então, esse trabalho infinitesimal, realizado pelo gás sobre o pistão, é dado por essa expressão aqui. E se eu quero, então, calcular o trabalho total que o gás vai executar sobre o pistão para deslocá-lo do volume inicial ao volume final, eu tenho que somar esses infinitésimos de trabalho, o que significa fazer a integral dessa expressão do volume inicial até o volume final.
Isso, numericamente, equivale à área embaixo dessa curva representada no diagrama pressão-volume, que vai do volume inicial até o volume final. Ok? Essa relação com a área, evidentemente, me leva a concluir imediatamente que, diferentemente da energia interna, que nós discutimos anteriormente, e que não dependia do caminho em que eu realizava uma transformação do estado inicial para o estado final, esse trabalho, tá, no sistema que não, em geral, ele vai depender do caminho que eu escolho para fazer, tá? Diferente do primeiro caso, em que o trabalho era a própria energia interna, em que nós dissemos que esse trabalho não dependia do caminho, para a situação geral, em que eu posso ter realização de trabalho e troca de calor, como acontece na expressão geral da primeira lei da termodinâmica, esse trabalho, em princípio, pode depender do caminho. E nós vemos isso claramente nessa forma de calcular o trabalho, identificando como a área embaixo da curva, porque se eu tomo diferentes caminhos para ir do estado inicial para o estado final, como nós vemos aqui nesses 3 possíveis caminhos, claramente a área embaixo da curva, em cada um desses caminhos, é diferente uma da outra, de maneira que os trabalhos vão ser diferentes uns dos outros. Bom, além disso, nesse processo que nós escrevemos, pelo fato de que o pistão não tem atrito com as paredes, então nenhuma energia é perdida no movimento dele. Se por um acaso eu tiro um grão e ele se eleva, ao retornar esse grão para o monte de areia, eu devo esperar que o sistema retorne para o estado inicial que ele se encontrava, que era infinitesimalmente próximo do anterior. Então, se eu por um acaso levo o sistema do estado inicial ao estado final através dessa curva pela retirada de grão a grão, eu posso repor grão a grão e retornar o sistema do estado final até o estado inicial, através da mesma curva em sentido oposto. Tá? O que significa que o trabalho de I para F deve ser igual a menos o trabalho de F para I. Quando isso é possível de ser feito, nós dizemos que esse é um processo reversível. Tá? Portanto, eu posso reverter a expansão do pistão através de uma compressão que consiste na retomada de grão a grão no monte de areia, levando o sistema do estado F para o estado I através do mesmo caminho, mas em sentido oposto. Então, esse trabalho vai ter o mesmo valor numérico que o anterior, mas será negativo. Bom, no diagrama pressão-volume, que serve para a gente identificar o cálculo do trabalho a partir da área embaixo da curva, que mostra a transformação entre o estado inicial e o estado final, nós podemos ter diversos processos. Alguns desses processos, os mais especiais, talvez os mais comuns de se encontrar, são os seguintes processos. Notem que nessa situação aqui do processo que eu chamei de processo A, que consiste dessa expansão e depois dessa transformação que leva o sistema desse ponto até o estado final, nessa segunda parte do processo, o volume não se altera. Então, eu chamo essa transformação de transformação isocórica ou isovolumétrica, que representa uma transformação sem mudança de volume. Como não há mudança de volume, evidentemente, a transformação desse ponto até o ponto final não tem trabalho envolvido, porque a variação de volume é zero. E como nós vimos, o cálculo do trabalho sai dessa relação aqui. Então, uma vez que o dV é zero, o trabalho será naturalmente zero, ao longo de todo esse caminho aqui. Já ao longo de caminhos como esse, ou como este aqui, nós notamos uma expansão em que a pressão é constante. Se a pressão é constante, esse processo é chamado de isobárico. E, portanto, integrando essa expressão ao longo de um caminho em que a pressão é constante, o trabalho total vai ser simplesmente o valor da pressão vezes a variação do volume. Então, nesse caso, nós teríamos o valor dessa pressão vezes a variação desse volume aqui, V final menos V inicial, para esse caso. Tá bem? Ainda falando desse mesmo tipo de
de transformações representadas no diagrama pressão-volume, existe uma categoria especial de uma sequência de transformações que são aquelas que levam um certo sistema de um estado de volta para ele mesmo. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema realizou um ciclo termodinâmico. E o trabalho desse ciclo termodinâmico vai ser dado pela soma do trabalho para levar o sistema, por exemplo, que realiza a transformação cíclica mostrada nessa figura aqui, ao longo desse percurso marcado pelo caminho C, mais esse percurso marcado pelo caminho D, fechando o ciclo ao retornar para o ponto inicial. Esse trabalho vai ser, então, a integral de PDV, ao longo desses dois caminhos, que representa, portanto, a integral nesse caminho fechado. Então, o trabalho vai ser numericamente igual à área, essa área achurada que aparece aqui entre as duas curvas, que é a mesma coisa de somar o trabalho realizado nessa transição pelo caminho C, mais o trabalho realizado nessa transição pelo caminho D. Note, no entanto, que nesse percurso aqui, onde eu retorno do volume final para o volume inicial, essa integral vai ser obtida como a integral que vai de VF até VI e, portanto, invertendo os limites, eu tenho um sinal negativo para esse termo, que soma, portanto, a primeira integral, que vai de VI para VS, menos a segunda integral pelo caminho D, que vai de VI para VF. Então, nesse resultado, em que eu percorro o meu ciclo no sentido horário, como aparece aqui, como a integral pelo caminho C entre VI e VF é superior à integral pelo caminho D entre VI e VF, uma vez que a área embaixo da curva C é maior do que a área embaixo da curva D, esse trabalho será necessariamente positivo. Então, isso me leva a essa regra mnemônica que diz que todo ciclo que é percorrido no sentido horário terá um trabalho necessariamente positivo, enquanto que um ciclo percorrido no sentido anti-horário terá um trabalho total negativo. Ainda falando sobre ciclos, como o ciclo é uma transformação que começa e termina no mesmo estado, a variação da energia interna ao longo de um ciclo terá que ser necessariamente zero, porque essa variação da energia interna seria o valor da função energia interna no ponto inicial, menos no ponto final, menos o valor da energia interna no ponto inicial. Como o ponto inicial e final coincidem no ciclo, essa variação será necessariamente zero ao longo de um ciclo. E, consequentemente, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, como ΔU é igual a Q menos W, se ΔU é zero, então, num ciclo termodinâmico, o calor é igual ao próprio trabalho realizado ao longo daquele ciclo. Okay? Nós falamos anteriormente de um sistema que sofria uma expansão quase estática, como essa daqui, retirando grão por grão, e essa expansão poderia ser reversível porque, pela ausência de atrito, eu poderia retomar o mesmo caminho que eu usei para expandir o sistema, comprimindo ele do volume final para o volume inicial, na medida em que eu colocasse novamente os grãos em cima do pistão. Como contra-exemplo, nós podemos citar um tipo de transformação que não apresenta essa reversibilidade. Essa expansão, que não tem reversibilidade, é a chamada expansão livre. Essa expansão livre é representada da seguinte maneira. Imagine que eu tenho, por exemplo, um gás que está contido num recipiente que é dividido em duas metades. No entanto, o meu gás está apenas numa das metades, e eu tenho uma parede que isola uma metade da outra. Ao retirar essa parede, o que eu vou observar é que as partículas do gás contidas na primeira metade vão rapidamente se difundir até ocupar todo o volume que agora elas têm disponível. E, portanto, eu só vou conseguir enxergar dois estados de equilíbrio no sistema. O primeiro estado de equilíbrio era aquele do gás contido na primeira metade, que eu represento, por exemplo, por esse estado I aqui no diagrama PV, e o segundo estado é o estado final, quando agora o gás ocupa todo o volume disponível para ele. Vejam que, diferente do caso anterior, ao retirar grão por grão, eu não vou migrar de um estado inicial para um estado final através de vários outros estados de equilíbrio que estão infinitesimalmente próximos de maneira que eu posso traçar uma curva ligando o estado inicial ao estado final. Aqui o meu diagrama terá
apenas esses dois pontos, porque todos os pontos representados nesse diagrama são necessariamente pontos de equilíbrio. E esses são os dois únicos pontos de equilíbrio que eu tenho. Então, claramente, essa transformação não é uma transformação quase estática, uma vez que eu não consigo fazer esse processo lentamente, de maneira a conectar o estado inicial ao estado final através de uma curva preenchida por infinitos pontos de equilíbrio. E claramente também esse sistema não tem uma reversibilidade, porque eu não devo esperar que o gás vá voltar a ocupar apenas a metade do recipiente. Bom, para nós terminarmos a nossa discussão, a apresentação sobre os conceitos da primeira lei da termodinâmica e sobre essas transformações que se dão idealmente nesse processo quase estático, vamos agora lidar com uma situação em que, ao invés de termos esse processo quase estático através da variação de volume, vamos imaginá-lo apenas através da troca de calor. Então, suponha que novamente que eu tenho um gás, e agora esse gás se encontra num recipiente que tem pelo menos uma das paredes diatérmica, ou seja, uma parede que permite a troca de calor com o exterior. Sobre essa parede diatérmica, eu vou colocar um reservatório térmico. Poderia ser, por exemplo, a chama de um fogão. E eu posso controlar a temperatura desse reservatório, tá? Aumentando ou diminuindo essa chama. Então, digamos que inicialmente o sistema se encontra em equilíbrio com a temperatura do reservatório térmico sendo a mesma temperatura do gás. E aí eu tenho um botão, por exemplo, que eu controlo a temperatura e eu aumento a temperatura de T para T mais dt. Esse dt aqui sendo uma variação minúscula da temperatura com relação ao seu valor original. Como agora os dois sistemas se encontram em temperaturas diferentes, eles vão ter que trocar calor para encontrar uma nova temperatura de equilíbrio. E isso vai se dar nesse novo valor de temperatura. Então eu posso levar o sistema de uma temperatura inicial até uma temperatura final, fazendo essa variação de temperatura do meu reservatório térmico lentamente. E aí eu tenho novamente um sistema que evolui quase estaticamente, levando de um estado inicial até um estado final. Essas trocas de calor, que se darão infinitesimalmente a cada variação infinitesimal da temperatura, vão ser dadas por essa relação aqui da massa do sistema, nesse caso o gás, vezes o seu valor, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura que ele sofrerá para receber ou ceder aquela quantidade de calor. Tá? Tanto pode haver um aumento de calor quanto uma diminuição de calor, naturalmente, dependendo de como essa variação de temperatura é feita. Se por um acaso a temperatura for elevada no reservatório térmico, então o gás vai ganhar uma quantidade de calor para aumentar a sua temperatura. No entanto, se eu diminuir a temperatura no reservatório térmico, então a temperatura do gás, que passa a ser maior, agora tem que ser diminuída pela perda de calor dele para o reservatório térmico, para que os sistemas entrem em equilíbrio novamente. Bom, se eu tenho então os dois tipos de processos, como nós tínhamos discutido antes também, para o caso da primeira lei, a forma infinitesimal com que a primeira lei vai ser escrita para esses processos quase estáticos vai comportar tanto a troca de calor quanto a variação de volume de um trabalho feito pelo gás, pelo sistema ou sobre o sistema. É importante destacar aqui que, embora nós tenhamos sempre usado como referência para as nossas discussões um gás, essas regras são válidas para qualquer sistema termodinâmico, seja ele um gás, um líquido ou um sólido, ok? Desde que ele seja um sistema termodinâmico, ou seja, um sistema constituído por um número muito grande de partículas. Bom, então, por hoje é isso. Nós continuamos na próxima aula. E junto com essa aula, eu vou disponibilizar também um vídeo com uma discussão a respeito de um problema típico das questões que envolvem cálculos da primeira lei da termodinâmica. Até mais.